Muito bem-vindos a mais um encontro da My Hotels. Esse encontro acontece todas as quartas-feiras, às 11 horas da manhã, ao vivo, diretamente comigo. Ele é exclusivo para donos e donas de hotéis e pousadas que estão buscando profissionalizar os seus negócios, estruturar os seus negócios para terem mais leveza na gestão e na vida. E nessas aulas, gente, essas aulas têm muito conteúdo aqui que vale ouro, são pílulas de conhecimento que eu dou para vocês de quem viveu o melhor da hotelaria. Na minha bagagem, ela vem de Ritz-Carlton, Four Seasons, Sofitel, e eu não sou a pessoa que fico, quem já está aqui há um tempinho já sabe, que eu não fico enrolando para entregar conteúdo, fala, não faz nada e não sai com nada. Vocês saem daqui com um passo a passo do que vocês precisam fazer, com clareza de como fazer e como implementar essa parte que a gente lida na aula. E hoje não vai ser diferente, hoje a gente vai falar sobre por que precificar pelo concorrente é a forma mais cara que vocês têm de cobrar barato. Sai muito caro para vocês precificar pelo concorrente. É caro demais, porque muitas vezes, vocês não sabem como precificar, e aí vocês olham o que o concorrente está fazendo e encontram um preço que encaixa ali, mais ou menos, aquilo que você oferece. Então, hoje vocês vão entender por que isso sai caro. E então, para quem que é essa aula específica aqui de hoje? Essa aula é para vocês, donos e donas. Oi, Karim! Tudo bom? É para vocês, donos e donas de hotéis e pousadas de alto padrão. Bom dia, bom dia. Que já sentiram que poderiam cobrar mais, outras palavras, não tem dificuldade de precificar, exatamente. Então, vocês sentem muitas vezes que vocês poderiam cobrar mais, mas aí na hora de fechar a tabela de tarifa do próximo trimestre, do próximo semestre, vocês abrem o booking e acabam ajustando pelo que o hotel do lado, o hotel vizinho está fazendo, não é? Acaba perdendo dinheiro, exatamente. Pois é. É para quem muitas vezes já se pegou pensando, se ele está cobrando aquele valor, então eu não posso cobrar mais. Porque se eu subir, o que vai acontecer? Eu vou perder a reserva. Né? Então, é melhor eu garantir a ocupação do que arriscar a tarifa e acabar perdendo o hóspede. Essa aula é para quem sente que a própria diária está sempre um passo atrás do que o hotel realmente entrega. Vocês sentem isso? Parece que a diária está sempre um pouquinho atrás, está sempre um pouquinho abaixo, vocês acham que vocês entregam mais, mas vocês ficam com receio de cobrar, receio de precificar aquilo que vocês entregam, e acabam deixando a diária mais baixa e deixando muito dinheiro na mesa, né? Aí o que acontece é isso, vocês cedem no desconto, porque como vocês já estão desconfortáveis com aquele valor, aí você cede no desconto, você cede na alta temporada, você cede na baixa temporada para subir a ocupação, você cede no WhatsApp quando eles pedem desconto. Então, essa aula é para quem quer parar de precificar pela referência de fora do hotel e quer começar a precificar pela narrativa de dentro do hotel, tá? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Nossa, que tanto de bom dia gostoso, bom dia, bom dia. Acabo perdendo dinheiro, exatamente. Nos esforçamos muito e lucramos pouco. Exato, exatamente. E por que, na verdade, guardem essa frase, a tarifa, ela não é o preço que você cobra. Ela é a história que o hóspede aceita pagar para viver. É isso que você vai vender. Não é uma tarifa de uma hospedagem. É uma narrativa que ele vai comprar, que ele quer viver. Obviamente que você vai ter que entregar, né? A gente depois fala sobre isso. Mas o que ele compra não é a hospedagem. É aqui, quando você está vendendo só hospedagem, você está competindo por preço mesmo. Se eu encontrar um que é R$30 mais barato, eu vou no R$30 mais barato. Por que eu vou pagar mais caro? Mas quando a gente está falando de narrativa, de história, que eu quero viver aquilo, e aquilo que eu quero viver, que você está me falando, o outro vizinho não tem.
Então, muitas vezes vocês sentem insegurança na hora de fechar a tabela de tarifa para o próximo período, justamente por causa disso. O número que poderia ser maior, digamos assim, vai sendo aparado, né, por medo de espantar a reserva, por dúvida sobre o mercado, muitas vezes, por hábito de ficar olhando o retorno. E atenção, eu vou falar sobre isso também, tá? Eu não estou falando aqui, agora vamos ignorar o que o mercado está fazendo enquanto o mercado está cobrando, longe disso. Mas a gente precisa ter muita segurança e confiança daquilo que a gente entrega e garantir que entrega, não é? Ô, Tiago, eu não dou um centavo de desconto nunca. Eu digo que passei por um processo de precificação recentemente e digo que já trabalhamos no limite. Param de insistir na hora. Dificilmente vão embora. Boa. É isso que eu quero ensinar vocês, como que a gente precifica e tem clareza, né, do porquê que a gente precifica, ter clareza do nosso valor, ter clareza do valor daquilo que a gente entrega como experiência. E às vezes vocês sentem desconforto sempre que o hóspede pede desconto, né? Igual o Thiago ali falava, ó, eu digo que passei por um processo de precificação recente e que já trabalhamos no limite. A gente pode falar isso de várias formas, tá? A ideia é realmente não dar desconto. A ideia é a gente reforçar o nosso valor, porque quando a gente baixa o preço, quando a gente dá descontos, a gente está confirmando para o hóspede que a gente não valia aquela diária. A gente não valia aquele valor. É isso que você está falando para ele. Então, a resposta a uma solicitação de desconto, muitas vezes, se ele entrou em contato, se ele falou com você, pensem bem, pensem vocês mesmo. Quanto que vocês pedem desconto? Eu não estou vendo muito valor nisso daqui. Né? Eu não estou entendendo por que eu tenho que pagar isso. É isso que o hóspede está falando para você. Na real, o que ele quer não é o desconto. Ele quer entender o porquê que eu vou pagar isso daqui. Faz sentido? É sobre isso. Tá? Então, quando vocês não têm um método para responder, né? Quando vocês respondem a desconto, por exemplo, só em reflexo, né? Em reação, né? O time não está preparado para responder. O reflexo qual que é? Ceder. Você vai ceder o desconto porque parece mais seguro para a equipe naquele momento garantir a reserva, por mais baixa valor que seja, do que defender o valor daquela tarifa. É mais fácil você ceder ao desconto e garantir a reserva do que você tentar defender aquele valor, né? E muitas vezes o que vem na cabeça das pessoas é exatamente isso. Nossa, se eu negar o desconto, o que ele vai fazer? Ele vai para o hotel do lado. Se eu ceder, ele vai ficar e a gente recupera depois com alguma outra coisa aqui dentro. Pelo menos ele já está aqui dentro. Melhora um pouco a menos do que o hotel vago. Não é assim? Muitas vezes vocês sentem dificuldade mesmo em explicar a tarifa para a própria equipe. Não é? Quando alguém da recepção precisa justificar, por exemplo, o valor para um hóspede, saem muitas vezes frases que são totalmente genéricas. Olha, é o preço da estadia por aqui, é o preço padrão, é o que a gente tem definido na tabela, é a diária dessa temporada. Não é assim que respondem? Por aí? É por aí, não é? E a venda acaba, quando a pessoa responde, a equipe responde uma coisa dessas, a venda fica na mão do desconto. Não tem como. Mas, ó, tem esse problema com o meu sócio. Ele acha que a gente sempre tem que dar desconto. Não, a gente não tem que dar desconto. A gente precisa vender melhor aquilo que a gente oferece. Boa, Karim. Então, essa aula é para quem quer precificar com legitimidade, né? Com argumentos que vocês mesmos acreditam que a equipe consegue sustentar, que fazem sentido, que quer atrair o público específico, que paga feliz pelo seu hotel. Né? É para vocês que querem coerência entre aquilo que o site comunica, que a equipe fala no WhatsApp, que o Instagram mostra, que o Booking exibe, com aquilo que acontece na realidade. Né? Então, essa aula é para quem quer parar de precificar só pela referência de fora e começar a precificar realmente pelo que acontece aí dentro. Então, o que vocês vão aprender aqui hoje? Hoje, a gente vai começar
a aula, você vai sair entendendo com clareza. Por que precificar hotel não é planilha, é narrativa. Você vai sair com um framework simples ali, 3 perguntas para você rever a tarifa do seu hotel sem precisar olhar para fora. Você olhar para dentro e definir o seu preço baseado no que você entrega aí dentro. E a gente vai começar entendendo por que olhar para o concorrente é inteligência de mercado, obviamente, mas precificar pelo concorrente é abdicar do seu próprio valor. Né? E como é que esse hábito, silenciosamente, acaba baixando a sua diária média e acaba saindo muito caro para você. E aí, depois a gente vai conversar como que a gente aplica essas 3 perguntas no seu hotel. Então, aqui, esse tema, eu queria que vocês pensassem que a hotelaria boutique no Brasil está crescendo muito, né? Vocês estão vivendo isso na prática. A hotelaria boutique está crescendo rápido, né? Tem mais propriedades, tem mais redes, inclusive pequenas, mais oferta de hospedagem com identidade, cada vez com mais identidade. E quanto mais hotéis bons no mercado, mais difícil fica sustentar a tarifa, olhando só para o que está sendo feito à sua volta. Porque o seu entorno está fazendo a mesma coisa. Certo? Então começa a ficar difícil, a sua concorrência vai aumentando e vocês mesmos vão entre vocês estabelecendo ali o quanto vocês valem baseado no que o outro, só que o outro também está fazendo a mesma coisa. E aí que mora o vilão silencioso desse tema. A tarifa, ela acaba que ela virou uma matemática, e quanto que ela não é, na realidade, uma matemática. Ela é uma narrativa. Se você for para hotéis de altíssimo luxo, se for para Copacabana Palace, Ritz-Carlton, Four Seasons, etc., vocês sabem que eu passei, a gente não vende por matemática. O que o hóspede compra é a narrativa. É a narrativa que ele compra. Tem diária lá dentro que está sendo cobrado 29 mil, 30 mil reais. A pessoa compra narrativa. Ela compra o que ela quer sentir, o que ela quer viver lá dentro. Ela não compra um hotel com um quarto com 150 metros quadrados, uma banheira, uma vista, um não sei o que lá. Então, é a narrativa que você conta sobre isso. E aqui, o primeiro erro que vocês cometem é esse que eu trouxe, inclusive, na headline, né? Que é precificar olhando o concorrente. Você abre o Booking, vai ver lá o vizinho e você ajusta pelo que o vizinho está fazendo. Então, olhar a concorrência é estratégia, é inteligência de mercado, saber aonde você está posicionado, obviamente, importa muito, mas precificar pelo concorrente é você abdicar do seu próprio valor, né? Deixar que o outro hotel com proposta diferente acabe definindo o teto da sua diária. E quem precifica pelo concorrente nunca lidera o mercado, você está sempre abaixo. Tem sempre alguém mais alto do que você. Você só vai correndo atrás. Você nunca lidera a sua região, né? O segundo erro é precificar pela planilha de custos e lista de características, que muitos de vocês também fazem. Quanto custa tocar isso daqui? E aí, dependendo do quanto custa, você estabelece quanto você vai cobrar, né? Cama king, café da manhã reforçado, com muita variedade, ar-condicionado, piscina, vista. E aí a tarifa sai uma soma desses itens com uma X margem ali que vocês definem por alto. Mas o hóspede do hotel boutique, ele não compra cama, café, piscina, vista. Ele compra uma transformação, ele compra uma sensação que ele vai viver lá dentro, que ele quer sair e carregar dali. Então, o hóspede, ele paga pelo benefício de viver aquilo, e não pela característica do quarto com X metros quadrados, a banheira, a vista, ou não sei o que, não sei o que. Né? Então, o pricing, quando ele é baseado em característica, ele trava o teto da planilha, porque aí você está competindo com todo mundo, você não consegue cobrar caro, quando você está cobrando por característica do seu hotel.
né? A característica ela é commodity, qualquer hotel pode ter. E aí você não sai disso. E eu vou explicar para vocês, eu estou trazendo os erros só para vocês conseguirem se ver, né, em algumas dessas situações. O terceiro erro é vocês precificarem com uma narrativa fragmentada nos canais, ou seja, o site mostra determinado posicionamento, o Booking mostra outro, o Instagram mostra um terceiro, e o WhatsApp que negocia desconto de tudo, mina tudo que vocês construíram no Instagram, WhatsApp, no Instagram, site, Booking, etc. Então, quando os canais eles brigam entre si, o hóspede acaba, o que fica para o hóspede é uma inconsistência. Essa inconsistência é o melhor argumento para quem quer pedir desconto. Parece que a coisa não fecha, sabe? A coisa não fecha. E aí o hóspede sente essa incongruência entre as coisas. É a brecha que ele precisa para te pedir desconto. Ele não pensa nisso racionalmente, mas é assim que acontece. E... Licença, Maíra. Oi. A Tiane me mandou uma pergunta no chat. O meu valor é baixo porque sei que a minha entrega não está 100%, falta detalhes que eu sei que fazem muita diferença. As cabanas na região estão com um valor muito bom, mas não tenho ainda tudo que elas oferecem. Está certo esse raciocínio? Depende. Você está medindo, as outras têm o que você não tem? Exatamente. Aqui que é isso, por isso que é difícil você medir o que você... Se às vezes você pode estar oferecendo um valor abaixo do que a outra concorrência, por quê? Porque ela colocou que tem ar-condicionado, não sei aonde, que tem uma vista e tal. Tá bom, mas o atendimento dela é ruim, a experiência é ruim, não tem ninguém para esperar quando chega, o café da manhã, o bolo tá seco e duro, sabe? Não dá para medir assim. Por isso que tem que olhar assim para o que está sendo feito, mas é mais olhar para dentro e depois ver se faz sentido para o seu hóspede. Isso são tudo características. Você precisa entender quanto vale a sua experiência, o que o hóspede paga para sentir ali e o que ele de fato sente. Guarda essa dúvida aqui, Tiane, e se você ficar com essa dúvida no final da aula, você me retorna, tá? E a gente conversa, que eu acho que eu vou responder muito dessas suas dúvidas ao longo da aula. Segure, a Régia também. Segura só um pouquinho, eu acho que eu vou esclarecer muitas dessas dúvidas ao longo da aula. E aí, no final, eu respondo as perguntas de vocês. Boa. Então, esse pricing sem narrativa coerente é um pricing que negocia com ele mesmo, né? Ele vai ficar... Ele baixa a própria tarifa. E as pesquisas de hotelaria, elas mostram... Boa. Imagina. Elas mostram exatamente isso. Por exemplo, Cornell, que é a principal escola de administração hoteleira do mundo, referência, né, mundial de estudos de hospitality, eles vêm mostrando há anos, há mais de uma década, que a disposição do hóspede a pagar mais em hotéis acima de um determinado patamar está muito vinculado à experiência, muito mais vinculado à experiência do que as características. Porque é isso, tipo, se a gente está falando de ali hotéis que um tem ar-condicionado, o outro não tem, o outro tem uma vista bonita, o outro não tem, claro que isso pesa. Mas quando a gente está falando de hotéis de alto padrão, o que faz uma diária cobrar 2.000 e a outra cobrar 5? A infraestrutura é muito parecida. É muito parecida. É a narrativa, é a consistência, a coerência da coisa, a integritude, sabe? De tudo. Parece que tudo encaixa. É isso que faz você cobrar caro. Caro assim, né? Um valor alto, não caro é uma percepção, mas um valor que faça jus ao que você entrega. Na Forbes, por exemplo, muitos dos padrões de avaliação que dão as classificações dos hotéis são cerca de 900 critérios e para classificar, né, as propriedades 5 estrelas. E a esmagadora maioria, mais 70%, avalia critérios de serviço. Não avalia o que o hotel tem.
Avalia o que o hotel entrega, o gesto, o tempo, a coerência no atendimento, a consistência, o que ela leva de memória, é isso que conta. Então, em outras palavras, a hotelaria que cobra mais, ela não tem mais características. Ela conta melhor e, obviamente, garante que o hóspede vive, né, essa narrativa. Então, não fazer essa virada tem um custo muito alto para você. É o custo de manter um hotel que é bonito, que é bem operado, que tem equipe, que tem um produto cuidado, mas que ainda a diária é travada, porque a narrativa ela não acompanha, né, o que o hotel é. E o custo disso, muitas vezes, é vocês dependerem, por exemplo, de OTA para encher quartos, com comissões altíssimas e que vão comendo, né, a margem que vocês têm. Né? Come muita margem, a comissão é muito alta. Se eu somar isso no final do ano, é muita coisa. Enquanto que tem outros hotéis, eu estou, por exemplo, com 3 owners que não funcionam com OTAs, que não trabalham com OTAs, ocupação altíssima. Por quê? Valor traduzido, clareza, o que eu vendo, o que o hóspede... E o hóspede deseja aquilo, ele quer aquela experiência, a ocupação está sempre no topo, mesmo época baixa. Impressionante. Então, quando essa clareza ela vem muito redonda, o hóspede deseja aquilo, ele fica esperando uma oportunidade para viver aquilo, ele entende o que você entrega. Oi, Ana, pode falar. Então, eu recebi uma mensagem, a Booking agora aumentou para 18% a comissão. Isso está acontecendo só aqui na região ou com vocês aí também? Nossa, eu não sei responder essa pergunta. Alguém tem? Não sei te responder se é só aí. Tá. Tá? Não, porque você mencionou sobre isso, né? E eu já acho 13% altíssimo. Afora o que a gente Mas paga você para pagava 13%? Oi? Você pagava 13%? Isso. Então, você paga abaixo da média. Você pagava abaixo da média. Geralmente aqui eu pagava também. 13. Aqui, Ana Responderam no estava chat. pagando 13%, agora subiram para 18% também. Aqui é no Ceará, em Quixadá, Ceará. Aí. Entendeu? Então, nossa, e fora o que a gente paga de channel manager, fora o que a gente paga de comissão para o channel, né? Então, você tem Exatamente. toda... Aí, ó, Suelen falou, Rio de Janeiro está 18% também, a Alana falou 13%, então, assim, subindo também para todo mundo. Mas a média ali, ela ronda uns 15%, 16% em geral, tá? É caríssimo. É caríssimo. Se somar isso no final do ano, é um valor astronômico. Nossa, exatamente. Eu não sou dona, então, mas assim, eu trabalho em reservas, por isso que eu tenho interesse no grupo e sempre que eu consigo acompanhar, a gente tenta, né, implementar, muito bom. né? Obrigada. Muito bom, bem-vinda. Nada, mas... Então, a virada dessa aula propõe tirar o hotel de vocês desse lugar com 3 perguntas aplicáveis para vocês implementarem a partir de amanhã. A Karin falou, com certeza, a prestação de serviço é o mais importante, mas penso que tem hóspedes que valorizam muito a infraestrutura quando começam a buscar um hotel. Sem dúvida. A gente está falando aqui de hotelaria de alto padrão. Então, quando você está competindo com lugares que tem ar-condicionado, não tem ar-condicionado, tem piscina, não tem piscina, aí não estou falando desse nível de hotelaria, tá? Estou falando de hotelaria de alto padrão em que esses itens são garantidos em todos os hotéis de alto padrão. Todo hotel de alto padrão tem café da manhã variado, tem quarto espaçoso, tem banheira, tem vista, tem piscina, tem não sei o quê. Em geral, a gente não compete por isso, certo? Uns têm uma vista um pouquinho diferente de outros estão na montanha, outros estão na praia, mas em geral, é isso, a gente não está falando de infraestrutura, tá? A gente está falando de narrativa para você cobrar, tá bom? Para você conseguir fazer valer a sua diária. E aí, a primeira, falei para vocês, são 3 perguntas, né? Para vocês precificarem o seu hotel de acordo com aquilo que você
oferece. E são 3 perguntas simples, mas que vão separar o seu hotel, separar o hotel boutique que precifica pelo valor de fato e o hotel boutique que precifica por medo de perder as pessoas, por medo de baixar a ocupação. E é sobre essas 3 perguntas que a gente vai conversar agora. Então, a primeira pergunta é a seguinte: para quem esse hotel, para quem que o seu hotel é o lugar perfeito? Vocês precisam saber responder isso. E não pode ser para um monte de gente. Vocês imaginam o cenário. O dono está sentado no escritório, igual a gente está aqui agora, eu estou aqui no meu, sentado no escritório pensando no público do hotel. Nossa, quem que é o público do meu hotel? Aí pega o site, abre, lê. E isso é muito comum, né? Para casais, famílias, viajantes, a negócio, grupos, lua de mel, eventos corporativos, não é assim? Aí pega o Instagram, tem foto de criança no café da manhã, aí tem foto de mesa romântica com um casal tomando vinho, aí tem foto de evento corporativo, não é assim? Aí o que acontece? Ele para, olha para aquilo e fala, não, mas até faz sentido, né? Eu consigo atender todos isso, eu consigo fazer eventos, eu consigo proporcionar jantares românticos, eu consigo receber famílias bem, faz sentido, né? Não é assim que vocês pensam? Né? Ah, tá bom, eu acho que eu consigo atender todo mundo. Só que aí, na semana seguinte, acontece o seguinte, o hotel recebe um casal, né, que está procurando se conectar mais com o casal, que está buscando silêncio, descanso, conexão. E aí, esse casal vai tomar café da manhã. Aí, do lado deles, na mesa do lado deles, senta uma família com 3 crianças. Obviamente, falando alto, obviamente brincando, obviamente pulando, obviamente gritando, são crianças, né? É assim. É assim que acontece na prática, que às vezes vocês não têm essa... É ou não é verdade? É assim que acontece. Você vendeu lá para o casal romântico o que queria, né? Aquele love todo, aquele amor todo, não sei o que, foi para o seu hotel. A família com 3 crianças pequenas, 9 anos, 7 anos e 4 anos. Um caos instalado. Foi para o seu hotel também. E sentou no mesmo horário para tomar café da manhã, porque é o horário que funciona o café da manhã. E aí, como é que faz? Né? Então, aí imagina ainda, olha isso, aí sai o casal, aí o cenário, porque eu já vivi tanto isso, aí sai o casal do café da manhã, lindo, a mulher se arruma com aquelas saídas de praia, aquelas coisas para desfilar na piscina, sabe? Né? Maiô novo, biquíni novo, aí pede um drink com o marido, desfrutar, senta na espreguiçadeira, plenos ali para desfrutar. Aí vem as 3 crianças, chegaram. Vamos brincar, pular, brincar, bombinha na água, pula na piscina. Gente, assim, é assim que acontece. E o problema... Ó, Tiago, a pousada Rabo do Lagarto não aceita crianças. É isso, é você ter clareza de quem é meu público, quem que eu quero aceitar aqui, para quem que esse hotel é feito. Tá? Então, o que acontece quando você vive situações tipo essas que eu falei para vocês, os dois, a família lá com as 3 crianças e o casal, saem com a sensação de que, nossa, esse hotel não era exatamente aquilo que eu queria. Não era bem para mim. Nenhum dos dois está errado. Só que os dois saem com aquele sentimento de tipo, nossa, não foi bem isso que eu queria. Não foi bem assim que eu sonhei. Né? E esse é um sintoma de um hotel que não tem resposta clara para essa pergunta. Para quem esse hotel é o lugar perfeito? Atenção, a pergunta não é para quem ele pode atender. Todo hotel pode atender todo mundo. Eu sempre posso ligar e fazer uma reserva. A questão não é essa. Você sempre vai conseguir atender um monte de gente, mas para quem que ele é a melhor opção?
E a sua precificação começa com escolha. Quem quer agradar todo mundo não agrada ninguém. Você precisa escolher o seu público, porque quando o seu hotel, você está aí se esforçando para ser bom, para o casal romântico, para a família, para a pessoa que vai a trabalho, para o evento corporativo. Outra coisa que acontecia muito também. Evento corporativo em meio de hotel que é de turismo. Ou você tem áreas muito separadas do hotel, ou acontece que você está ali de biquíni, descendo para o lobby, saindo do restaurante, isso aqui, aí no corredor, no mesmo corredor junto com você, um monte de gente engravatado, salto alto, produzido, você se sente extremamente desconfortável, porque aquilo não é o contexto. Eu estou ali de férias, querendo ir para a piscina com os meus filhos, chinelo, havaiano, aí vem a outra mulher, toda produzida, num salto deste tamanho, com um blazer, com não sei o quê, com um lenço, lá. Gente, a gente se sente, não é para aquilo, entendeu? Não funciona. A coisa não casa. A pessoa não se sente bem ali. E aí, ambos ficam desconfortáveis, porque a mulher também que está de salto, fala, nossa, parece que você está fora de contexto. Parece que você está fora de contexto. É igual você se vestir para ir para a praia e sair para jantar num restaurante de luxo. Parece que você está fora de contexto. É desconfortável. Então, é isso que gera os hotéis que não têm essa proposta muito clara, né? Então, é isso. A precificação, ela começa com você escolher. Quando o seu hotel tenta atender todo mundo, ele acaba não sendo perfeito para ninguém. E quem não é perfeito para ninguém, compete por preço, não por valor. Então, a primeira pergunta estratégica estratégica é essa: você definir para quem que o seu hotel é perfeito, definir um perfil específico de hóspede. Não é uma categoria ampla, é um perfil mesmo, que tem nome, que tem idade aproximada, que tem momento de vida, que tem, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Pode ser que o hóspede ideal do meu hotel sejam casais com 40 a 60 anos, sem filhos pequenos, juntos, que vivem em capitais, têm carreira consolidada, valorizam silêncio acima de agitação, comida bem feita acima de buffet farto, e que viajam para descansar e não para tirar foto. É um perfil específico, vocês conseguem visualizar? É um perfil muito específico. E eu sei exatamente o que eu tenho que fazer para agradar esse perfil. Certo? Agora, vocês imaginam, vou pegar outro perfil. Então, o meu hotel é feito para mulheres entre 35 e 55 anos que viajam sozinhas ou em duplas femininas, que buscam um retiro emocional, silêncio, natureza, cuidado pessoal e que escolhem o hotel pela atmosfera. É outro perfil completamente diferente. É outro público. É outra linguagem, é outra comunicação, é outro tudo. E aqui é um ponto que muda tudo. Definiu um público, guardem isso. Definir o seu público não implica excluir os outros. Esse é um medo que vocês têm. Vocês não escolhem um público porque vocês ficam com medo de perder os outros. E aí vocês não ganham ninguém. Você precisa... Porque, por exemplo, vamos olhar. Copacabana Palace é um hotel para corporativo? Quem vai a trabalho? Não é um hotel de lazer, é um hotel de turistas, é um hotel de conhecer o Rio de Janeiro. Não é um hotel que ninguém vai a trabalho. Tem muito evento, tem muita gente que vai para lá a trabalho. Mas a gente fala com essas pessoas, a gente oferece, tipo, venha para cá trabalhar com mais conforto. Não existe isso. Em narrativa nenhuma do Copa você acha isso. E tá cheio de gente lá dentro que vai para lá trabalhar, que faz evento, que não sei o quê. Vocês entendem? Mas o público, o nosso alvo não é esse. Da mesma forma que se você vai para o Ibis, tem lá a mesma coisa. Tipo, o público do Ibis, eles são pessoas que, em geral, vão a trabalho, que vão... Você encontra famílias também? Encontra. Mas esse é o público. É para eles que eles falam. É conforto, é segurança, é comodidade, é certeza de que aquilo vai funcionar, igual McDonald's. Tá? Então, você precisa decidir quem que você quer
chamar primeiro? Quem que você atende com mais profundidade? Quem que você quer no lobby do seu hotel falando sobre você? Porque são essas pessoas que você define que são o seu público-alvo que vão trazer o próximo igual a eles. Porque se eu levo uma família e sai de lá mais ou menos, eu não vou recomendar, eu também, na próxima vez, eu também não vou voltar, vou experimentar outro, talvez seja aquilo que eu estava buscando. Enquanto que se eu vou com família, eu tenho 2 filhos pequenos. Se eu vou, chego lá, tem oficina para criança, tem lugar para eles brincarem, tem animador, tem brinquedoteca, tem, sei lá, picolé na piscina, tem boia disponível, tem cabana no quarto, tem não sei o que lá. Não vou voltar. É para mim. É para mim. Agora, se eu vou com meu marido, eu já não vou mais para esse, eu vou para outro. Mas as propostas são claras. E se eu tenho alguém para recomendar, se eu vivi essa experiência, alguém me pergunta do hotel, a nota que eu vou recomendar, porque aquele hotel é para família com crianças pequenas. Funciona. Tá? Então, tenham clareza. Para quem é o hotel de vocês? Faz sentido? Tá? Não queiram agradar todo mundo. Quem quer agradar todo mundo não agrada ninguém, gente. Não adianta. Segunda pergunta. Então, a primeira pergunta é para quem o seu hotel é perfeito. A segunda pergunta é o que o hóspede vai sentir, viver e levar daqui. Que ele não vai viver em outro lugar. Então, um dono que está apresentando um hotel para um possível hóspede, e aí ele fala, cama king size com lençóis premium, café da manhã com produtos da região, piscina de borda infinita, Wi-Fi de alta velocidade, vista para a montanha, vista para a praia, vista para o jardim. Tudo verdade, tudo ótimo e tudo completamente substituível por qualquer outro hotel. É ou não é verdade? Se vocês tentam vender seu hotel desse jeito, aí é cama king size, é café da manhã com variedade de produtos locais, blá, blá, blá. Todo mundo já faz isso. É isso, posso escolher o seu como que eu posso escolher qualquer outro. É substituível. É muito facilmente substituível. Porque na rua de baixo tem outro hotel que exatamente com a mesma lista. E aí você começa a competir igual a cabana aqui que a gente estava falando agora há pouco. O hóspede começa a montar uma listinha. E aí a listinha que tiver mais 1, 2, 3, é isso que ele vai. Entendem? Não faz sentido montar assim. Então, quando o hotel ele é descrito por características, ele entra automaticamente numa fila de comparação. Eu vou pegar a que tiver a listinha maior de coisas. É a única coisa que vai diferenciar os hotéis com listas parecidas é o que é o preço. Aí eu vou ver, o hotel tem mais um, menos um cobra menos R$30, o outro cobra mais 50, mas um tem ar-condicionado, o outro não tem. Fica muito limitado. Então, essa é a segunda pergunta. O que o hóspede vai sentir, vai viver, vai levar dali que você não vive em outro lugar? Aí você me pergunta, nossa, mas a cabana do lado, o hotel do lado, eles têm mais a banheira de hidromassagem que eu não tenho. Eles têm mais... O que o hóspede vai sentir dentro do seu lugar? Da sua pousada ou do seu hotel? Ele vai sentir lá do outro? O outro está falando que ele vai sentir a mesma coisa? Não é possível. Você não consegue. Se você vier na minha casa, a gente, olha, todo mundo no mundo, no planeta, pensem assim. Porque você fala, não, vai sentir uma coisa parecida. Não, não vai, não pode. Senão vocês não estão conseguindo comunicar direito. Vocês imaginam, todo mundo aqui que está aqui comigo agora, todo mundo tem uma casa, todo mundo mora numa casa. Se eu pegasse e fosse na casa de cada um de vocês, é um sentimento diferente, é ou não é? Se você for na minha casa é uma coisa, se for na casa da outra pessoa que está aqui é outra, se for na casa... O hotel é a mesma coisa. Não tem como você falar que é igual. Nenhum hotel é igual. Nenhuma experiência é igual. Então, o que você vai sentir na minha casa não pode ser igual ao que você vai sentir na casa do vizinho. Não é igual. Então, você não está conseguindo expressar. E é aqui que está
o valor da coisa. Então, talvez o vizinho que tenha ar-condicionado, que tenha blá, blá, não tenha o acolhimento que você tem, não tenha o chazinho da tarde, não tenha a conversa, não tenha o acompanhamento, não tenha o vai buscar no aeroporto, não tenha o vai montar uma lista com as experiências para ele montar, para fazer a jornada dele de viagem ali dos 3 dias, não vai ligar para reservar para ele, não vai... como é que fala? Escolher a mesa no restaurante que ele vai querer jantar, não vai, sabe? Não vai fazer isso. Só que você precisa falar, que se você não falar, o hóspede não vai saber. Então, você precisa saber vender seu peixe. O que você entrega aí que o vizinho não entrega? É isso que precisa estar claro. Então, reparem nessa pergunta. Aqui, o Thiago falou, Nora, esse é o diferencial. Só é possível definir se houver diferença. E é difícil mesmo. Não falei que é fácil, não. É difícil mesmo. Mas aqui, mais uma vez, eu falo muito aqui de vocês, qual é o papel do dono? Esse aqui é um papel de dono. Ninguém vai fazer isso aqui para você. Se você está esperando que a sua equipe de reservas vá fazer esse trabalho para você, você está muito enganado, porque não vai fazer. Esse valor, quem traduz, é você, dono. Você tem que trazer isso. Depois você vai ensinar a equipe a vender, mas se você não tem valor você não tem consciência e clareza do seu próprio valor, a equipe é que não vai ter. Tá bom? Isso aqui é papel de dono. Traduzir isso, né? Depois a equipe, obviamente, é treinada para vender isso. Então, repara nessa pergunta. A pergunta é, o que o hóspede vai sentir, viver, levar daqui? Então, ela não pergunta o que o hotel tem. Pergunta o que o hóspede sente. Ele não pergunta, ela não pergunta o que está incluso na diária. Ela pergunta o que está incluso na memória, o que eu vou levar daqui. Então, a pessoa não está buscando uma lista. Ela está buscando uma transformação. O que eu vou sair daqui, que eu vou levar comigo para sempre? Tem uma owner minha dentro do... Quando eu falo uma owner, é uma pessoa que está dentro do Owners, que é o meu programa exclusivo para donos e donas de hotéis e pousadas de alto padrão. Tem uma delas que ela proporciona uma experiência tão única que é uma pousada boutique no meio da selva da Amazônia. É incrível a experiência, incrível. E as pessoas, do objetivo dela é transformar os hóspedes que vão para lá, se transformarem em defensores da natureza, da Amazônia. É um trabalho tão lindo. E a pessoa sai, de fato, transformada. Sabe? É uma forma de viver, uma imersão em toda aquela cultura indígena, em tudo que a natureza, a selva amazônica tem para oferecer, que a pessoa sai dali realmente com uma visão de mundo, de cultura, de vida diferente. E aqui eu estou dando um exemplo, tá? Tem outras formas de fazer isso com o hóspede. Mas aqui é isso, é o que você vai levar? Você vai levar uma maior conexão com a sua esposa, com o seu marido? Você vai levar momentos que os seus filhos nunca mais vão esquecer na vida? Sabe? Você vai levar momentos em família? O que a pessoa vai levar do seu hotel? Obrigada, Tiane, que bom. Hotel, que aula fantástica, já tinha entendido vários pontos que colocamos aqui, mas ouvindo você falar com tanta clareza, me sinto segura para pôr em ação. Boa, que bom, fico feliz. É exatamente isso, tá? Então, vocês têm que entender o que você gera de transformação, né? Para quem passa por aí. E a resposta para essa pergunta pode ser, tipo essa da Amazônia que eu te falei, pode ser o hóspede sai daqui com a sensação de que parou o relógio por 3 dias. Tipo, esse da Amazônia que eu estava falando para vocês, o hóspede sai com a sensação que ele mergulhou num planeta, como é que fala? Paralelo, é um mundo paralelo. Sabe? É isolado de tudo, é uma vivência no meio da selva que ele nunca mais vai viver. Então, assim, você ter essa clareza de você responder, né? O hóspede vai sair daqui com a sensação de que o tempo parou por 3 dias.
porque o hotel inteiro foi desenhado para desacelerar. É o ritual de chegada que é lento, são as refeições sem hora certa, sem cobrança, são ambientes silenciosos, é a equipe que fala em voz baixa, é nenhuma televisão visível. Sabe? É esse tipo de coisa. Ou então, outro exemplo, o hóspede vai sair daqui se sentindo realizado por ter proporcionado para a família um momento que eles vão levar para sempre. Por exemplo. Né? Porque foi um lugar, por exemplo, onde 3 gerações conseguiram conviver felizes, cada uma no seu ritmo, em que ninguém teve que abrir mão de nada. Tem muitos hotéis fazendas são lindos e incríveis para isso, né? Que permitam que as gerações convivam, cada uma no seu ritmo, e que levem memórias para sempre, né? É muito gostoso. Ó, Tiago, um exemplo, uma pousada no interior de Minas que permita um hóspede acompanhar um processo de produção de doce de leite de forma artesanal do começo ao fim, ou cachaça, ou rapadura, ou cerveja, ou o que for, exemplo simples. Exatamente, Tiago. Agora você me lembrou, eu vivi uma experiência única recentemente. Eu fui, olha que legal, e tem muitos de vocês que podem fazer coisas muito semelhantes. Eu fui com a minha família, então aí, tá vendo? Família. Fui eu, meu marido, meus filhos, e a gente foi numa fazenda aqui numa cidade perto, dava uma horinha daqui, agora não lembro exatamente o nome do lugar, mas que eles são produtores de queijo de cabra. E aí, como é que funciona? Ela faz, a dona, né, do lugar, ela faz uma trilha, um roteiro com você dentro da fazenda, que ela te mostra toda a produção. Então, ela mostra não só a produção que ela tem lá, que ela tem algumas frutinhas, pomar, etc., mas ela mostra o lugar onde as cabras ficam, como que tira o leite, conta a história de por que é... Eu não sei se vocês sabem, mas eu também não sabia, tá? Aprendi. As cabras, elas ficam numa determinada altura do chão, assim, para que quando as fezes delas, elas façam as fezes não contaminem o leite, que sei lá, toda uma história. E o bode tem que ficar não sei quantos metros de distância, ele não fica junto com as cabras. Então é todo um ritual. E aí, olha que legal, eles dão a oportunidade da gente fazer o queijo. Então a gente constrói, no começo a gente faz o queijo, e aí a gente vai lá visitar a cabra, blá, 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 enquanto o queijo fica lá... Ai, aquilo tem um nome, gente, agora eu não lembro. Que fica lá, enfim, pingando, aqueles, eu não vou saber. Curando. É o quê? Curando. Curando, exato. Que o queijo fica curando, mas tinha um outro nome, não é só curando. Enfim, o queijo fica lá num recipiente próprio, em que ele é drenado, todo aquele líquido, que também é o soro, eles chamam soro alguma coisa, que agora não lembro. Enfim, e aí no final, você produz um queijo que você pode levar, e eles oferecem um almoço no final da experiência, com muitas coisas feitas com o queijo deles, então vários pratos, entradinhas, mistura, nossa, com beterraba, com a coisa mais deliciosa. As crianças amaram, a gente amou, e é uma experiência super memorável e relativamente simples para fazer. A coisa é igual o Tiago falou, as coisas já são produzidas. A moça já ia fazer o queijo de cabra de qualquer jeito. Ela só permitiu que a gente vivesse essa experiência junto, né? E, obviamente, de forma organizada, e com todo um discurso e tal, bonito, mas é muito legal, né? E é isso que marca. Então, o que você pode oferecer e como é que você vende isso? Então, cada uma dessas respostas de o que o hóspede leva dali é uma promessa. E é essa promessa que sustenta a sua tarifa. Porque o hóspede, ele paga pela característica, né, pela cama, não sei o quê, até certo ponto. Acima desse ponto, ele só paga se a sua promessa for boa. Se a sua transformação, se a transformação que você propõe for boa. Por exemplo, agora trazendo para o meu negócio, dentro do Owners, qual a transformação que eu proponho para você? Eu vou te ajudar a pegar na sua mão, estruturar o seu negócio, profissionalizar o seu negócio para que você tenha mais leveza e tranquilidade na sua gestão e na sua vida. Essa é a minha promessa. É isso que depois de 12 meses você vai sair do Owners com. Seu negócio estruturado, profissionalizado, com tudo rodando e você com uma vida e uma gestão mais leves. Essa é a minha promessa.
Então, que promessa é a sua? O que o seu hóspede vai sair daí sentindo? E, obviamente, você tem que entregar, né? Porque se você promete e depois não entrega, aí você está comprando um problema maior do que baixar o preço da sua diária. Certo? Então, guardem isso. O hotel boutique, ele não vende o que ele tem de características, ele vende o que o hóspede sente. É isso aqui que você vende. E a terceira pergunta é como que essa promessa vai ser contada com clareza em cada ponto de contato que você tem. Então, o hóspede que está pesquisando, imaginem, né? O hóspede está pesquisando ali o hotel para uma viagem importante. Aí ele abre o site. Aí no site tem textos super cuidadosos, fotos super elegantes, de alta qualidade, a narrativa é de um retiro de silêncio, cheio de detalhes. Aí ele vai para o Booking. No Booking tem uma descrição corrida, foto antiga, desatualizada, listagem genérica de um monte de commodity que vocês têm aí para entregar. Aí ele vai para o Instagram. Aí chega lá no Instagram, tem foto de mojito, foto de festa com som alto, foto de promoção no feriado. Mas o site não era um retiro silencioso para descansar, de conexão. Aí eu estou vendo foto de drink, aí eu estou vendo foto de festa, foto de evento. Aí ele vai para o WhatsApp e pergunta. Né? Aí pergunta sobre a diária, pergunta sobre o contexto. Aí a equipe responde com uma tabela de preço já genérica, feita, PDF pronto, que é pá, envia, com todas as opções de todos os quartos, para eles não esquecerem de nada. Não é assim? A equipe manda uma lista de coisas que parece um livro infinito, de todas as opções, de tudo aquilo que ele pode fazer, de tudo que tem na região, de tudo que... Cansei só de bater o olho. É assim que as pessoas se sentem. Então, esse hóspede, quando ele vai para o seu site, para o Instagram, para lá, ele está olhando o mesmo hotel, mas ele está vendo 5 hotéis diferentes. É muito incongruente. A pessoa não consegue entender a proposta de valor que vocês estão fazendo. E quando ele percebe essa inconsistência, o que acontece? Desconto. Ele perde a referência de tipo, o que eu vi lá no site, eu estaria disposta a pagar 2.000 na diária. Mas aí eu fui para o Instagram, cheio de foto de não sei o quê, aí a pessoa está me cobrando, sei lá, 1.700. Eu falei, mas 1.700, eu ainda estou na dúvida, deixa eu tentar 1.300. A coisa não funciona, não fecha o valor. Você não justifica. Porque o que tem que acontecer? Ele vai no site, vê as fotos lindas, vê a descrição, ele abre o Instagram e ele vê gente vivendo aquilo que você prometeu lá no site. Então, ele abre e vê as pessoas ali tendo momentos de silêncio, tendo momentos de retiro, aquele silêncio. Ele validou aquilo, falou, nossa, é isso mesmo. Aí eu vou conversar no WhatsApp e a minha equipe responde nesse mesmo tom, né? Boa tarde, senhor, será um prazer ajudá-lo, responde no tempo, responde certo, personaliza a resposta. Ele fala, pô, eu vou pedir desconto? Não faz nem sentido. Entendeu? Vocês conseguiram entender como é que funciona? Na prática, é assim. Qualquer inconsistência que você mostre é margem para pedir desconto. Então, vocês têm que responder como que essa promessa que vocês definiram se conta com clareza em todos os seus pontos de contato. Então, a primeira pergunta define seu público, a segunda pergunta define a sua promessa, a terceira pergunta garante que essa promessa chega inteira e não toda fragmentada para o hóspede, em todos os lugares. Porque a precificação premium, ela não sobrevive à inconsistência. Não sobrevive à inconsistência. Se você cobra alto e tem inconsistência, a sua ocupação vai cair. Não tolera. Precificação premium não tolera inconsistência. Serviço premium não tolera inconsistência. Tá? Você é medido, quando você vai para o alto padrão, você é medido não por aquilo que você entrega pontualmente. Pontualmente eu encantei, pontualmente eu fiz e aconteci, darará. Isso não é o que te mede. O que te mede é o que você consegue entregar
consistentemente para todos os hóspedes que passam pelo seu hotel. É isso aqui que é a referência do que você é. Não o que você entrega uma vez por mês. Certo? Porque às vezes vocês proporcionam momentos incríveis para um hóspede por semana, para um hóspede por mês. Não é isso que te define. Apesar daquela experiência ser incrível, ela é uma experiência. O que te define é a consistência da sua operação, que todo mundo que vai aí vai viver. Então, cada ponto de contato precisa contar a mesma história. Em registro, em estética, em vocabulário, em tom. Não é necessariamente a mesma frase, mas é a mesma essência, tá? Então, o site, ele precisa dizer, olha, esse hotel é para esse perfil de hóspede, com esse tipo de transformação, e essa é a tarifa que sustenta isso. O Booking precisa dizer a versão dessa promessa que cabe naquele formato, sem trair a essência, mesmo com as limitações que eu sei que tem, mas precisa traduzir a essência de vocês. O Instagram precisa visualmente repetir esse universo do hotel. E não fugir dele para engajar outros públicos, para tentar diversificar, para tentar... Não funciona isso, tá? Então, é isso. Foto de mojito em hotel de retiro silencioso, vende mojito, não vende retiro. Tá? O WhatsApp, ele precisa ter a equipe treinada, qualificada para responder precificação dentro da narrativa. Eu acho que sempre tem que manter a qualidade e personalização em tudo, exatamente, em absolutamente tudo. Oi, Ana, pode falar. Então, acontece isso aqui na pousada muito, por exemplo, eu sou um setor de reservas interessado. Eu ia até levantar a mão aquela hora, né? Falar, não, peraí, setor de reservas, você veste a camisa. E veste, tem que vestir. Não, sou super assim, né? E eu travo uma batalha gigante com a proprietária por a condição de estar sempre precificando, olhando para a concorrência. Eu venho notando a bagunça, o nicho foi meio perdido, né? Então, assim, ela vai abaixando, todo mundo abaixa, ela vai abaixando, e agora virou essa mistura louca, que é essa família que é de classe média, que se juntou a uma família de classe alta, que está passando para poder ir para o... Tem todo mundo dessa coisa de não sei se aquilo era bem para mim e tal. Tá, mas eu perdi o que eu ia falar. Poxa vida. A menina entrou aqui e me chamou. Você estava falando... Você falou, a sua última, quando eu entrei para pedir a palavra, gente, estava falando... Estava falando que a equipe de reservas tem que estar treinada no WhatsApp para responder... Pronto, exatamente. Era isso que eu ia falar. Então, por exemplo, eu estou trabalhando em horário comercial. Então, eu estou todo o tempo tentando passar o valor da pousada para aquela pessoa, vamos supor. De repente, à noite, ela escreve novamente, eu já fui embora, eu passei 2 dias tentando manter o valor da diária, entregando, sempre tratando de entregar a experiência. Aí vem aqui alguém e dá desconto. Exatamente. A pessoa à noite, o cara fala, olha, eu queria um desconto. Ele nem leu a conversa toda que eu tive, que faz 2 dias eu estou falando com aquela pessoa. Exato, traz a dona para aula. Não, então, mas, Ana, olha só, isso que você está falando é muito comum, mas é falta de estruturação, de treinamento, porque não adianta, a gente pode definir todas as conversas, a gente pode definir todos os padrões, os processos, como que lida com objeções, a gente pode definir absolutamente tudo. O que vai garantir que isso é verdade, que acontece na prática, é treinamento consistente de equipe. Não adianta se um faz, o outro não faz, um faz quando é comprometido e quer, o outro faz, não adianta nada, porque, mais uma vez, retorna aquilo que eu acabei de falar.
Não é o que você faz uma vez, que é só você, Ana, fazendo dentro do hotel, que define o nível do hotel. O que define o nível do hotel é o que todo mundo faz. Então, não pode depender só da Ana. Tem que ser um trabalho contínuo por todo mundo que está lá dentro, porque senão não se sustenta. E no caso, leva a pessoa que está comprometida, os colaboradores são comprometidos à exaustão e a querer sair, né? E a querer procurar um lugar que tenha esse comprometimento, de repente, né? Sim. Eu venho avaliando muito isso tudo na minha vida. Gente boa sempre escolhe aonde trabalha. Gente boa sempre escolhe. E é isso. E se a gente não entrega, se a gente não estrutura o nosso hotel para manter gente boa, a gente vai estar sempre perdendo, porque gente boa escolhe aonde trabalha. Essa que é a realidade. E se você está perdendo colaborador, o problema não é o colaborador, falta de estrutura de gestão, tá? Então, eu já falei isso aqui algumas vezes, quem já está aqui comigo há um tempo já sabe. Tá? Então é isso. Obrigada, Ana. Então, aqui, vamos lá. Estava falando para vocês que... Licença, Maíra. Também tem a dúvida do hotel da Vila das Águas. Oi? Também tem outra dúvida, estava na fila. Cadê? A Vila das Águas. Aqui. Oi. Oi. Eu estou procurando no chat, gente. Desculpa. Não. Pode falar, Oi. tudo bem? Eu tenho uma dúvida, porque assim, nem sempre é fácil para a gente promocionar o nosso próprio estabelecimento, né? E aí, se teria alguma empresa, algum individual que a gente poderia estar contratando para auxiliar nessa questão de estabelecer uma imagem mais estável em todas as plataformas, Booking, site, etc., do que eu mesma ter que fazer isso. Eu não recomendo ser você mesmo fazendo isso, tá? Não recomendo. Mas eu também não tenho nenhuma empresa para te recomendar. Cara, eu conheço muitas, mas eu não acompanho de perto, sabe? Eu não sei exatamente, porque eu tenho vários clientes de lugares espalhados pelo Brasil e cada um deles tem um, então, assim, eu não tenho nenhum, assim, na ponta da língua para te falar e te recomendar, mas o que eu posso te recomendar não seja você fazendo. É porque é difícil, tem muita empresa que entra em contato, tem muito serviço de marketing. Então, eu sofro desse mesmo mal, também não sei, exatamente isso, também não sei, não tenho essa clareza. O que eu tenho clareza isso não é papel de dono, não deve ser você fazendo. A minha recomendação é testa e ver se funciona. Você pode pedir para testar por um mês, por exemplo. Agora, o que é o seu papel de dona indelegável? Você tem que dar, porque assim, agência de marketing, gente, não faz milagre, tá? Vocês acham que vão pagar uma boa agência de viagem, ó? Uma boa agência de marketing e vai ficar tudo lindo e tudo incrível. Se você não traduz para eles a sua essência, o seu valor, quem é você, a sua cultura, eles não têm nenhum milagre para fazer. Eles vão, se você dá para eles um hotel genérico, é um hotel genérico que eles vão transpor no seu site, no seu Instagram, em tudo quanto é lugar. Então, o primeiro trabalho, e esse é seu, indelegável, defina a sua cultura, tenha clareza de quem você é, quais são os seus valores, qual é a sua essência, como que você se comunica, qual é o seu tom, qual são a sua paleta de cores, faça tudo, e aí sim, faça o seu trabalho, que é de dono indelegável, aí sim, você procura uma agência e dá essa clareza para ele, é seu trabalho. Eles executam, mas eles trazem sugestões, eles podem trazer, mas a essência do hotel, quem sabe é você. Então, não tem como. Isso é muito do trabalho inicial nosso no Owners, é muito sobre isso. Tipo, como que a gente constrói, como que você tem clareza de quem é você, quem é o seu hóspede, como que você trabalha, como que você se comunica, qual é o seu tom de voz, qual é o seu diferencial. Você ter clareza disso é o que vai dar clareza para a pessoa da agência de marketing fazer um bom trabalho. Sem isso, é todo mundo dando tiro no escuro e você rasgando dinheiro. Tá bom, obrigada. Nada. Então, eu estava falando da importância aqui da equipe estar treinada para saber responder.
né? Então, e aqui é esse a chave do negócio. A inconsistência do canal é a maior fonte de desconto que um hotel de alto padrão pode ter. Não é o hóspede pedindo desconto, é o próprio hotel que está oferecendo desconto por incoerência. Então, quando os canais eles brigam entre eles, o hóspede ele sente e acaba negociando e a tarifa cai, tá? Então, é importante também reforçar para vocês aqui, pilar, né, o princípio que sustenta tudo isso é entrega. Então, antes de seguir para a aplicação, você precisa voltar para o ponto que eu toquei lá quando eu falei na pergunta 2, que é porque é que o que separa pricing que sustenta o hotel no tempo do pricing que sustenta do pricing que não sustenta, que destrói o hotel no tempo, é exatamente a entrega. Então, 3 perguntas constroem a narrativa. A narrativa, ela atrai o hóspede certo, pela promessa certa, com a tarifa certa. Mas se a operação não entrega o que a narrativa prometeu, o hotel ganhou um problema maior do que tinha antes, de narrativa baixa. Porque aí, a narrativa bonita, ela vende uma vez. Ela cria uma expectativa. A expectativa não atendida, ela vira o quê? Reclamação. Exatamente. E vira nota baixa em OTA. E aí vira, eu achei que era melhor. Vira o hóspede que nunca volta. Vira a conversa de jantar que vai afastar os próximos hóspedes. E aí aquilo que parecia um sistema de precificação premium vira um ciclo de redução de tarifa. Porque o hotel passa a precisar baixar o preço para compensar a percepção que ele mesmo criou e não entregou. Então, por isso que eu sempre repito, venda com sangue no olho. Eu falo isso para todos os meus owners. Vendam com sangue no olho mesmo. Mas entrega. Entrega com mais sangue no olho ainda do que você vendeu. Entrega mais do que você prometeu. Porque o objetivo aqui não é que o hóspede saia do hotel e ache que valeu o que ele pagou. O objetivo é que ele saia do hotel e ache que ele pagou barato pelo que ele recebeu. Que valeu muito a pena. Que ele saia mais encantado do que ele estava esperando. Mais encantado do que ele ficou na hora da reserva, com tudo aquilo que ele sonhou. Que ele leve embora a sensação de ter recebido coisas que ele nem pensou, que ele nem percebeu que estavam incluídas. Que não estava em descrição nenhuma. Exato, que superou as expectativas. É o que a gente chama de over-delivery. Né? Então, é a régua que separa o hotel boutique caro do hotel boutique inesquecível. E é o que faz a precificação premium se sustentar no longo tempo, tá? Porque o hóspede que sai surpreendido para cima, ele volta, ele indica, ele escreve, e é assim que a gente tem, por exemplo, que eu falei para vocês dentro do Owners, a gente tem donos que não dependem de OTA. Como? Exatamente isso. Precificação premium e que ainda entrega mais do que o hóspede espera. Ele vai, ele escreve, ele volta, ele recomenda, e é por isso que a gente não depende de OTA. Tá? Então, cada hóspede assim é um pedaço de tarifa que você garante para o próximo trimestre, para o próximo ano, para o próximo... E é assim que a coisa vai se construindo, né? Essa base. Então, antes de aplicar as 3 perguntas, pelo amor de Deus, vale uma checagem honesta. De verdade, seja honesto com vocês mesmos, com a sua equipe, com a sua operação. A promessa que a gente está construindo, a gente entrega? Vocês entregam o que vocês estão prometendo? Todos os dias, em todos os turnos, com todos os hóspedes? Se a resposta for sim, a narrativa vem forte, vem firme, vem com segurança. Se a resposta é ainda não, a operação vem primeiro, aí a narrativa vem depois. Tá? Então, no Owners, por exemplo, a gente estrutura tudo primeiro, a gente arruma a casa, a gente estrutura a gestão, padrões, processos, tudo, equipe treinada, para depois a gente olhar para a precificação e lucro, porque senão é um tiro no pé que vocês dão. É exatamente isso. No Owners, a gente olha para lucro na 4ª etapa. São 4 etapas dentro do Owners.
É a última que a gente olha para lucro. Por quê? Porque para você fazer aquilo ali render, para você entregar, para você cobrar mais, para você aumentar a sua diária média, para você aumentar a sua ocupação, para você aumentar a sua margem, você precisa de uma equipe que esteja competente, autônoma, treinada e entregando. Porque senão você não consegue implementar nada, você sobe o baixo, você sobe o preço e vai tudo para água abaixo. Não importa, e aqui fica para vocês, se vocês acham que ter processos, POPs, padrões definidos dentro do Owners, por exemplo, eu dou todos, de todos os departamentos, prontos do mais alto nível de hotelaria mundial, de luxo. Eu dou tudo pronto para vocês. E eu vou falar bem sinceramente, é maravilhoso? É maravilhoso. Se você não tiver time para implementar, se você não tiver uma estrutura de gestão que garanta que você consiga implementar isso, não tem valor. Você precisa estruturar a rotina de gestão, você precisa saber qual é o seu papel de dono, você ter rotinas de gestão estabelecidas dentro do seu hotel, você ter uma liderança forte, você ter pessoas comprometidas, engajadas, para aí sim você conseguir implementar padrões, processos, etc. Porque senão não adianta. Eu posso dar para você, é tudo incrível e maravilhoso. Por isso, é isso que eu falo, tipo, no Owners está lá tudo, mas os Owners só vão buscar naquilo quando eles entram, eles só vão mexer naquilo quando eles chegam nessa fase de eu falar, agora sim, agora é a hora. Pega lá e, ó, mete bronca que vai dar bom. Até chegar lá, tem um trajeto que precisa ser construído, porque senão não dá em nada. Uma trabalheira danada e você só arranja confusão. Tá? Fez sentido aí, pessoal? Sim? Maíra, também tem mais umas dúvidas. Tem uma dúvida um pouco lá em cima do Thiago Serra, Exatamente. de ordem de chegada. Dúvida para o final da aula, se der tempo de responder. Dá, claro. Sei que não podemos Eu estabelecer um padrão, mas qual a sei que não podemos estabelecer um padrão, mas qual a narrativa para valorizar a diária do meu estabelecimento, sendo que a estrutura da concorrência é semelhante? Seria a descrição da experiência que pode ser vivenciada e o que mais? E mais nada, é exatamente isso, é a descrição da experiência que pode ser vivenciada. É exatamente isso. É o quanto, é igual, vocês pensam, Thiago, como se você fosse escrever um livro, como se você fosse escrever filme. Sabe? O filme, toda estadia, desculpem, gente, estou com alergia. Toda estadia, pensem nela como se fosse um filme. Então, tem a chegada, tem a descoberta do quarto, tem o desfrutar do hotel, tem a saída, que é o encerramento, que tem que ser bonito. Pensem na narrativa como um todo, como se fosse um filme. Né? Então, se a entrada, se o começo do filme é ruim, depois, para te prender a atenção ali, para você achar que valeu aquele filme que você foi ver no cinema, a história tem que desenrolar muito bem, porque você começa já esquisito, o negócio, a tendência é ficar cada vez pior. Né? Então, pensa numa narrativa para você vender essa experiência como se ela fosse realmente um trailer de um filme. Sabe? O que você vai ver lá dentro? O que ela vai viver? O que ela vai sentir? O que ela quer vivenciar? Fez sentido? Exatamente. Fiz um orçamento com uma empresa, eles queriam contratar influencer. Não tem a ver com o nosso nicho e público-alvo, exatamente, tenham muita clareza. Isso é outra coisa também, contratar influencer que não representa o seu público. Contratar influencer é extremamente estratégico, mas é melhor você contratar um influencer menor, que não tenha tantos seguidores, tanto impacto, mas que fale assertivamente com o seu público, do que você contratar um influencer com 200 milhões de seguidores e que não tem nada a ver com você, tá? Boa. Tem mais alguma dúvida, gente? Perdida aqui no chat? Experiência na outra aula também. Exatamente, Tiane. Exatamente. Então, em resumo, se eu pudesse condensar essa aula em uma frase, ela seria: a tarifa não é o preço que você cobra, é a narrativa que o hóspede aceita pagar para viver.
É isso que é a sua tarifa. E essa narrativa, ela não se constrói olhando para o concorrente. Ela se constrói olhando para dentro, para o seu próprio hotel e respondendo com clareza essas 3 perguntas. Para quem o seu hotel é perfeito? Não é bom. Para quem que o seu hotel é perfeito? Porque a precificação começa com a escolha de público. Depois você vai responder o que o hóspede vai sentir, viver e levar daí. Porque o hotel boutique, ele não vende, ou de alto padrão, ele não vende característica, ele vende transformação. É para isso que o hotel paga. Se vender característica, você está concorrendo com qualquer pessoa que esteja próxima de você. E a terceira pergunta é o como que essa promessa vai ser contada com clareza em cada ponto de contato, porque a precificação premium, ela não sobrevive à inconsistência do canal. Tá? Então, essas 3 perguntas respondidas com profundidade, não estou falando que é fácil, tá? Então, essas 3 perguntas respondidas com profundidade para ser refletidas mesmo, né? São elas que sustentam uma tarifa que para de depender da concorrência e que se sustenta a longo prazo. E tem um princípio, né, que eu falei para vocês, que protege todo esse sistema, que a narrativa só sustenta a tarifa no tempo se a entrega corresponde. Né? Então, o hotel boutique que entrega mais do que prometeu, que faz o hóspede sair achando que saiu em conta, que saiu barato pelo que ele recebeu, é esse hotel que para de competir, que para de depender de OTA. E assim, eu sei que tá, na internet está cheio de gente, principalmente agência de marketing voltada para hotelaria, e vou fazer vocês pararem de depender de OTA, e vou fazer e vou acontecer. O que faz parar de depender de OTA é isso daqui. É entrega de valor com excelência e consistência. É você entregar mais do que foi prometido. É isso aqui que garante valor, que garante independência de OTA. E assim, pode ter 1 milhão de soluções, a realidade é essa. Não adianta a gente querer reinventar a roda, tá? É isso. Só um pouquinho, Ana, vou só encerrar aqui e a gente conversa no final. Então, a narrativa que faz você conseguir cobrar é essa que se traduz numa realidade que, inclusive, supera, né, a expectativa do hóspede. Aí sim, você consegue se transformar em referência, você consegue trazer mais hóspedes por fidelização, você consegue que a pessoa volte, você consegue que a pessoa indique, né, você vira ali referência na região e você passa a definir o valor, e não você ficar correndo atrás dos outros, tá? Então, o hotel boutique mais lembrado da sua região daqui a 2 anos, 3 anos, não vai ser o que tiver feito a tabela de tarifa mais ousada, vai ser o que tiver construído uma narrativa mais coerente. É isso que faz sentido. Tá? O que tiver clareza absoluta do público que quer atender e que fale especificamente diretamente para esse hóspede. O que tiver realmente definido com precisão a transformação que entrega. E não é fácil fazer, tá? E essa promessa, ela vai se otimizando à medida que você vai vivendo. E tá tudo bem. O que você precisa ter clareza é que você precisa de uma promessa. E que você precisa entregar, né? A partir do momento que você promete, você precisa entregar. Então, se vocês quiserem ajuda para ter clareza de como que está a gestão de vocês, o que falta para estruturar, por onde começar, apliquem para o diagnóstico de gestão. Eu estou com algumas vagas abertas, o diagnóstico é feito diretamente comigo, e aí no final eu dou um relatório para vocês com um gráfico, com detalhado mesmo, o que você precisa fazer para estruturar a sua operação, para ter mais leveza. Então, se você tiver interesse, aplica para o diagnóstico e a minha equipe vai analisar e a gente entra em contato para agendar se fizer sentido, se a gente achar que faz sentido, que eu realmente posso te ajudar, tá? O Thiago trouxe aqui, então, pessoal, não basta ter estrutura boa e localização. Quem não proporciona experiência, o ideal é buscar. Do contrário, a pousada será mais do mesmo. Exatamente isso, nem mais. Super assertivo. Às vezes a experiência é proporcionada intuitivamente, só não é descrita, precisa ser vendida e divulgada. Exatamente. É o valor, e é bom você trazido isso aqui, Thiago, porque às vezes a gente entrega muito valor, mas
o hóspede, quando ele está fazendo a reserva, ele não chegou ainda. Você precisa traduzir esse valor para ele. Se esse valor existe e você não comunica que ele existe, por que eu vou pagar por uma coisa que eu nem sei que existe? Você está me cobrando um preço que está incluso isso que você entrega, mas você não me comunicou. Então, eu estou pagando, você está me cobrando um valor que para mim está soando alto. É assim que a gente pede desconto. Você está falando um preço que eu não estou entendendo por que está cobrando esse preço. Então, você precisa traduzir para mim o que vale, por que vale esse preço. Eu preciso ter clareza disso, né? Então, é exatamente isso. Não basta você proporcionar a experiência, você precisa descrevê-la, você precisa trazer na hora da venda, né? Que no final das contas, o que nós queremos é isso, né? Tem que vender. Então, pessoal, vou dar agora um tempo para vocês tirarem dúvidas aqui. Gostaram da aula? Sim, boa. Ana, pode falar. Você tem algum material, para eu não ficar enchendo linguiça, né, que a gente fala aqui, a respeito de se livrar das OTAs? Gradativamente, Pedra no né? sapato de reserva, são as OTAs. Oi? Pedra no sapato de todo mundo são as OTAs. Não, eu faço um trabalho, assim, de muito... de conquista, né? Mesmo que ele tenha fechado por alguma OTA, eu mando mensagem pelo aplicativo, quando ele chega aqui, eu vou recebê-lo, eu vou perguntar, eu vou contar que reservando direto, é isso, é aquilo, eu estou sempre correndo atrás Eu sei que a sua intenção é a melhor de todas, mas eu vou te falar uma verdade. Para a gente não depender de OTA, não basta o departamento de reservas. Não é suficiente. É toda uma estrutura, é toda uma reestruturação de gestão de todo o hotel. Então, você está me perguntando, eu tenho alguma coisa para não depender? Eu tenho. Só que envolve muitas outras coisas. É isso que a gente entrega dentro do Owners. Para você poder cobrar mais sem depender de OTA, você precisa entregar valor. E você entregar valor não é só querer entregar valor, não é só ter ideia boa, não é só montar um monte de experiências incríveis. Tem que ser sustentável isso a longo prazo. Então, tem que ter rotina de gestão, tem que ter equipe treinada, tem que saber que treinamentos que tem que dar, tem que ter padrão claro, definido, formalizado, tem que ter POP de tudo e mais alguma coisa, treinamentos acontecendo. Então, assim, é toda uma estrutura para a gente poder falar que um dia a gente não vai mais depender de OTA. Quem está falando o contrário, gente, assim, desculpa, mas eu não acredito. Então, são muitos anos de hotelaria de luxo, de hotelaria de excelência, para falar que, tipo, tornar isso uma coisa superficial, de tipo, como é que a gente faz, como se fosse uma solução milagrosa, a gente deixar de depender de OTA. Não é. É difícil pra caramba construir isso daqui. E não é que é difícil na prática, o difícil é ter um conhecimento, é estruturar, é ter um método, é saber por onde começar, é ter um passo a passo. Porque eu vou falar para vocês, e eu sei que muitos de vocês acham que é extremamente complicado estruturar o hotel. É muito mais simples do que vocês imaginam. Precisa de método, precisa saber o que está fazendo, precisa ter bagagem, precisa saber por onde que eu começo, qual que é o passo a passo. Porque, na prática, não é tão complicado, mas tem que saber. É igual isso. Eu tinha muito essa crença quando eu comecei a cozinhar. Eu achava que era super difícil. Minha avó não saía da cozinha, ficava horas, dias naquilo. Falei, gente, coisa difícil, coisa complicada. Não é difícil, não é complicado, mas tem que saber. Não é verdade? Não é difícil, mas tem que saber. Tem um passo a passo, tem que aprender. Então, é isso, sabe? Então, não tenho nada assim de... Então, eu, enquanto uma humilde setor reservas, eu realmente não conseguiria trabalhar sozinha, realmente precisa de toda... Não tem como. Apoio, porque né? imagina, você faz um trabalho incrível, você treina esse setor de reservas, aí a pessoa faz o check-in, a partir do momento que ela faz check-in, o recepcionista já não trata do jeito que você prometeu, já não corresponde à expectativa, você arranja um problema maior do que... É que tem que ser muito consistente tudo, senão não funciona.
O João Obrigada. falou nada, mas desculpa te dar essa... Eu sei que você estava na expectativa de eu ter uma solução simples, mas não tem. A Débora, eu acho legal as OTAs, acho necessária, pelo menos para quem está começando, com certeza, OTAs traz muito lucro, traz muito... Mas a ideia, e isso aqui é interessante também, não é que a OTA não tem seu papel, é fundamental, faz um papel incrível, mas o papel da OTA é atrair a primeira vez. O hóspede chegou, ele não pode voltar pela OTA. Ele tem que voltar por você, ele tem que se conectar com você. Sabe, igual... gente, é assim, você paga para ir para com determinado guia, com determinado... Você chega no lugar, você encanta pelo lugar, pelas pessoas de lá, tem que ser maior do que a OTA que trouxe aquilo, sabe? Você se conecta, você é real, você não é mais um canal, um site, um booking, uma coisa. Você está ali, você conectou, você fez amizade, você fez relacionamento com aquela pessoa. Então, a OTA, ela tem esse papel de trazer, idealmente, primeiras vezes. Depois de primeiras vezes, o ideal é que siga por canais diretos, né? O João falou, a experiência que eu tenho é que se você não quiser depender de OTA sem esse trabalho completo que a Mai descreveu agora, é um erro, porque depois você perde performance dentro dela e você não consegue sustentar sozinho. Exatamente isso. Tem que colocar todos os processos e POPs mesmo, exatamente. É bem isso, João. Senão você dá um tiro no pé. É exatamente isso. A Débora falou, isso ele vai fazer quando ele estiver na sua pousada, e ele viver tudo que foi proposto. Um hóspede satisfeito fará sua propaganda de forma leve. Exatamente. A coisa, na hora que assim, é um trabalho para ajustar tudo, mas na hora que você entra no trilho, o negócio é um puxa o outro, um puxa o outro, um puxa o outro. É difícil você descarrilar, depois você só mantém o negócio no trilho, sabe? Então, se fosse fazer essa analogia, o Owners é isso, é colocar tudo no trilho, depois e dar bagagem para vocês manterem no trilho a longo prazo. A Régia falou, entendi perfeitamente o que é uma narrativa. O ponto é aonde você coloca. Quando o hóspede entra na plataforma, ele tem o anúncio. Ele vê fotos, algumas explicações, mas a narrativa verdadeira é você e o hóspede diretamente. Se ele não entra diretamente, como fica a narrativa? Não, a narrativa está presente em tudo. A narrativa está presente no site, a narrativa está presente no Instagram, na sua bio, no próprio tipo de imagem que você escolhe, também tem uma narrativa sendo contada, nas cores que você faz, nos anúncios que você faz, no tom que você fala, tudo isso é parte da narrativa que você está defendendo. Então, no site, você vai ter ali a sua descrição. No Instagram, você vai ter a sua bio. No Booking, você também vai ter lá as descrições dos quartos, né? E ali tem um texto também que você coloca sobre a sua propriedade. A narrativa está presente nisso tudo, tá? 100%, enquanto mais lugar você conseguir colocar e quanto mais fidedigno e mais... Opa, caiu, voltou. Desculpa. Então, quanto mais fidedigno e mais vocês conseguirem traduzir na essência isso em todos os pontos, mais coerente, mais forte fica a sua venda. Pode falar, Juliana. Oi, bom dia, obrigada pela aula. Hoje eu assisti aula em muito movimento, mas eu consegui captar bastante coisa. Uma dúvida que eu tenho, um hotel ele pode conseguir abranger dois públicos e trabalhar dois públicos diferentes. Nós temos um hotel sazonal aqui, então a gente trabalha em alta temporada com mais famílias e em baixa temporada a gente está tentando explorar mais o corporativo, que como é praia, é muito difícil, é muito hostil o clima, né? Então, a gente está tentando trabalhar mais o corporativo. A gente consegue estabelecer essa conexão com dois tipos de clientes tão distintos, tão diferentes? Você consegue, mas quanto mais você focar em um só, mais forte você fica. O outro, eu respondendo diretamente, eu não focaria nos dois. Eu escolheria um
E esse outro, ele pode acontecer em paralelo, mas ele não acontece na sua narrativa, entende? Por exemplo, pensa, igual acontece na prática, igual eu estava falando para vocês o exemplo do Copacabana Palace. Ele é um hotel que acontece muito evento, tem muita coisa acontecendo lá dentro. Só que não é um hotel que fala para o corporativo. Se você abrir nos lugares, você não encontra nada de corporativo em lugar nenhum, porque ele é, na sua essência, um hotel de lazer. Então, a minha recomendação para você é, se o seu foco é famílias, lazer e tal, fala para esse público. É esse público que você quer fortalecer. Os eventos corporativos, etc., você desenvolve através de parcerias, de contato direto com a empresa, de apresentação de proposta. Então, é por outros meios, sabe? Porque toda vez que você tenta fortalecer, é como se você tivesse só um potinho para encher. Você tem um pote. Se você começa a distribuir, né, esse é o cliente. Se você começa 2 clientes, só tem as mesmas bolinhas. Você começa a enfraquecer esse daqui para encher esse daqui, entendeu? A bolinha não multiplica. Você não consegue encher 2 copos. Você tem um copo. Você tem que decidir o que você quer fazer com ele. Entendeu? Não dá para ter 2 fortes. Não é que não dá, tá, gente? Não dá para também falar tudo tão, como é que fala? Nada é tão inflexível. Mas aqui, tentando falar de uma forma mais assertiva, eu optaria por um cliente claro, até porque isso traz clareza para você na sua comunicação, na sua venda, para a sua equipe, para a sua experiência, para tudo, sabe? Você traz clareza para quem é você de fato. E isso ajuda muito a aumentar as vendas. É que para nós é bem difícil, porque são 3 meses só, que a gente atende muita família, e depois o restante do ano é o hóspede pingadinho, assim, e a gente está tentando batalhar no corporativo, fazer o corporativo vir, porque família não vem no inverno. Então, você pode fazer o corporativo, você pode fazer casamento, você pode fazer um monte de coisa, mas não focando para isso, sabe? Por exemplo, hoje mesmo entrou em contato com a gente um negócio, um dono de uma pousada que foca em eventos. Então, o negócio dele é eventos. Ele faz casamento, ele faz eventos grandes, né? Comemorações de 15 anos, aniversário de 15 anos, aquela coisa toda. E aí ele tem 15 quartos para você dar, que normalmente são pessoas do próprio evento, né? Que ficam. Ah, mas você acha que a gente poderia... Cara, é difícil, porque o seu negócio é evento. Então, assim, a pessoa que não está no evento, ela não vai querer ficar participando daquilo, porque o evento está ocupando a pousada inteira. Não vai ser agradável para cada pessoa, entendeu? Então, assim, você tem que saber se posicionar, porque senão você é um perde-perde. Tá? Eu repensaria. E uma vantagem que você tem é que o corporativo, ele não se enfraquece com o público de família, etc. Ele não se incomoda com isso, enquanto que o contrário é verdade, entendeu? O contrário se incomoda. A família incomoda com o corporativo, entendeu? Se uma família estiver buscando o seu hotel e vê que o seu hotel é de evento corporativo, não sei o quê, ela vai escolher outro. Uhum. É ruim, sabe? Faz sentido? Tá. Não, faz sim. Não, e realmente aquilo que tu falou ali de uma hóspede mais à vontade, de biquíni, alguma coisa assim, e de repente passando... Isso já aconteceu inúmeras vezes com a gente. É isso. Poderia... muito obrigada. Nada, obrigada a você. Poderia falar, gostaria de perguntar. Claro, pode falar. Como você se chama? Oi, boa tarde. Meu nome é Rose, pode dizer Rose, tá? Desculpa pelo português mal falado, mas estou adorando a aula, né? É bom conhecer tantas outras pessoas, entendeu? Ver que a gerenciação tem bastante mulheres, né? Que passam pela mesma situação, né? Então, como eu disse a Juliana aí em cima do problema dela, né? Ela tem esse problema de pouca hospedagem, né? Na parte da temporada baixa, porque é na praia, né? Então, eu também estou vivendo a mesma, porque faz 9 meses que compramos uma pousada na Bahia, né? Que delícia.
e exclusivamente numa ilha que chama Ilha de Boipeba. Mentira! Ilha de Você acredita Boipeba. que tem um brother meu que tem 2 pousadas? Pousada Como? Santa Clara, Pousada Santa Clara. Eu estava só esperando você falar, eu falei, não acredito. A pousada nossa é a pousada Aldeia, né? Nós acabamos de adquirir ela faz 9 meses de um outro proprietário. Então, obviamente, a gente está passando por essa primeira experiência na nossa gestão, né? Que é a temporada baixa, que supostamente perde a ilha toda, né? Perde um público muito importante, tendo em conta que aí 90%, 80% do turista é brasileiro, sendo que foi muito bonito nos comentários de antes que estava escrito que essa pousada eu encontrei ela que era o que eu sempre quis, pela exclusividade dela em si, porque na ilha tem várias pousadas, mas nenhuma tem a característica que ela tem, né? Que é uma pousada que era um estilo meio hippie, mas que eu estou transformando em uma pousada boutique, porque as suítes são sobre as árvores, né? É só para adulto, né? Agora não é para criança. Então, todo o valor que você falou, né? Da precificação, né? As 3, né? Ponto clave tocou muito comigo, porque tem a ver exatamente com o que eu estou transformando a pousada. Mas, obviamente, né, a experiência ainda me falta, porque temos que trabalhar com plataforma como Google, como Booking, não? Então, a ideia é justamente ter uma gestão para trabalhar diretamente só com a nossa plataforma, certo? Para não haver essa doble precificação que tem agora, né? Que vai na Book, vê um preço, a gente tem a nossa própria plataforma para poder dar um desconto, aí tem um desconto, então, quer dizer, isso termina confundindo, né? O hóspede, né? Sim. Então, ele vai justamente dizer, ok, então vou chamar no privado para poder baixar. Então, eu acho que aí é onde está o erro, né, dos superiores, que pensa que assim vamos ter mais hóspedes, e eu acho que não, porque se você quer dar um serviço exclusivo, você também tem que se posicionar como exclusivo. Com certeza, e gera uma certa insegurança, mas hoje não sou eu falando, são várias pesquisas, vários estudos que demonstram quanto mais você é assertivo com o seu público-alvo, maior a sua conversão. Então, não tenham medo de nichar, né, de definir exatamente para quem vocês fazem. Obrigada, Rose. O João perguntou aqui... Só para fechar, né? Só para fechar, A outra estratégia. Só para fechar, né? Que aí para poder entender, entendeu? Para outras companheiras não entender, que é justamente, né, para quem, né? Para quem é a sua personalidade, é o que você é, o que você sonha, né? A minha pousada agora, então tem uma experiência, o hóspede chega tem uma experiência única, entendeu? Porque tudo que ele vai beber, todo o suco que ele bebe dentro da pousada Aldeia é das próprias árvores daí da aldeia. Então, né, a satisfação que eu tenho de dar um produto natural, orgânico, é o único lugar que ele vai beber o suco orgânico dentro de uma pousada, é ali. E tendo o proprietário que fabrica toda a parte de panificação, doce, entendeu? Marmelada. Então, eu não estou dando um preço, eu estou vendendo uma experiência. Exatamente isso. Exatamente isso. É isso mesmo, Rose. Está certíssimo. É bem isso. Obrigada. O João falou, e colocar tudo no trilho sem ajuda, já ouvi de outras pessoas que leva pelo menos 2 anos. Com a ajuda da Mai, consegue em menos de 1 ano? Consegue, João, consegue em menos de 1 ano. Claro que depende da sua capacidade também de implementação,
mas o programa que eu entrego, ele é feito para caber em menos de um ano e os últimos meses a gente fazer de acompanhamento e amadurecimento da gestão. Mas sim, faz em menos de um ano grandes transformações, tá? Aí, ó, a Bianca colocou aqui, se você quiser, João, aplica aqui, ó, tem um link, a Bianca colocou agora aqui, link de aplicação para o owner, se você tiver interesse, aplica para participar, e aí a gente analisa e fazendo sentido, não sei em que momento está o seu negócio, mas fazendo sentido, a gente chama e eu converso diretamente com você, entenda um pouco do seu contexto atual e a gente vê se o Owners faz sentido para esse momento para você, tá? Então, aplica que acho que pode ser bem interessante pelo que você está falando aqui. Ok. A Tiane falou, definição do público-alvo nos dá maior precisão, exatamente, do que fazer e ou não fazer, exatamente isso. Muito bom, muito bom. Maíra, Excelente. Posso- Mais alguém tem alguma dúvida? Oi, Bianca. posso colocar o resumo da aula? Pode colocar o resumo. Gente, eu esqueço desse resumo. Nossa. Pode colocar resumo disponível aí para quem participou aqui ao vivo. Baixem, porque depois não fica disponível em lugar nenhum, tá? Então, baixem o resumo para vocês terem acesso. E é isso, pessoal. Muito obrigada pela aula de hoje. A gente se estendeu, mas é bom sinal, né? E todo mundo gostou. Todo mundo aqui do começo ao fim, quase 2 horas aqui comigo. Então, obrigada. É sempre um prazer poder contribuir para vocês terem mais leveza na gestão e na vida de vocês. Um beijo grande e até a próxima quarta-feira, às 11 horas. Beijos!